jornalismo, Bandeirante, São Paulo, Brasil. O Donald Trump, logo no começo deste mandato, ligou para a Cláudia Sheinbaum, presidente do México, e disse para ela que os Estados Unidos e o México precisam enfrentar o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas e os cartéis mexicanos. Não foi por outro motivo que ele ligou e disse: presidente, nós precisamos de uma ação efetiva, disse ele para Cláudia Sheinbaum. Sim, claro, respondeu ela, uma ação efetiva. O México está pronto para colaborar, melhorar o controle de fronteiras, etc. Ele falou, não, isso não adianta. Eu posso enviar minhas tropas para o México. Posso mandar o exército dos Estados Unidos para o México. E a Sheinbaum tentou equilibrar-se entre a promessa de colaborações cada vez mais estreitas, de coordenação, ações com comando comum, mas, disse ela, o México não pode permitir que tropas dos Estados Unidos entrem no país. Porque ela sabe perfeitamente que o que move essa proposta do Trump não é simplesmente o combate a esses cartéis, mas é, sim, a presença militar dos Estados Unidos no território mexicano. E não é para fazer o que foi feito no século XIX, roubar terras mexicanas, mas para controlar não só o governo mexicano, mas aquilo que é fundamental para amplos setores industriais dos Estados Unidos, que é a produção no México, a relação entre o Estado e os investidores dos Estados Unidos, o capital dos Estados Unidos na indústria mexicana, a legislação que rege essa relação, incluindo legislação trabalhista. E não é preciso mencionar qualquer desses temas. Basta ter uma situação permanente de pressão. Atacar, metralhar, destruir infraestrutura e ir embora. Porque em pouquíssimo tempo está tudo de pé. Em pouquíssimo tempo. Então, a ideia é que essas tropas permanecessem por um longo período, que não seria pré-determinado, apenas um longo período. Não haveria uma data limite para a operação. E a Sheinbaum disse, não, isso é inviável. E ela deixou claro que ela não pode, como presidente do México, permitir que o território mexicano seja parcialmente ocupado por tropas de outro país. E ainda mais na relação México e Estados Unidos, uma relação de trauma, de ressentimento, ressentimentos justificadíssimos dos mexicanos. Porque a Califórnia era sua, o Texas era seu, era do México, era do povo mexicano.
E, além de tudo isso, Trump havia usado um pequeno truque: designar como grupos terroristas alguns desses grupos criminosos que atuam no México, na América Central e na América do Sul. Não foi uma reação de ira, de raiva, de enfrentamento que levou Trump a designá-los como grupos terroristas, mas para afastar uma inibição jurídica, uma inibição legal, um impedimento legal a certas ações militares. Os Estados Unidos, nem mesmo nas suas fronteiras, e menos ainda internamente, partem da premissa de que há uma guerra e de que os grupos criminosos dentro dos Estados Unidos devem ser atacados inapelavelmente, sem qualquer filtro judicial, sem qualquer filtro jurídico. Essa é a ideia. Então, vale notar que nenhum grupo criminoso nos Estados Unidos é alvo de operações de guerra. É atacado pela polícia. É enfrentado pela polícia. Mas sempre com o crivo judicial. Sempre as operações são determinadas por um juiz, ou seja, por um outro poder. Ao designar esses grupos como terroristas, Trump se livra desses constrangimentos, dessas inibições, desses impedimentos, porque ele encontra respaldo legal para ações diretas, sem ordem judicial, contra grupos assim designados, terroristas. E mais do que isso, há o que, claro, né, tem relação com toda a atitude dos Estados Unidos e a visão que os Estados Unidos têm, o seu poder, isso inclui o Congresso, o Poder Judiciário, suas Forças Armadas, a visão de que os Estados Unidos têm prerrogativas, ou seja, deveres, prerrogativa no sentido exato da palavra, deveres, tem prerrogativas e direitos no mundo que outros países não têm. E o mundo acomodou-se a essa ideia. Imagine, por exemplo, sai a notícia: o governo brasileiro tentou convencer o piloto do avião do governo do México a trazer a Cláudia Sheinbaum para ser detida aqui no Brasil, porque ela é acusada no Brasil de participar de um dos cartéis mexicanos. Ora, é claro que imediatamente essa ação seria tomada como ilegal, como criminosa, um sequestro, uma tentativa de corromper o piloto para que realizasse uma ação de sequestro. Os Estados Unidos fizeram isso com o piloto do Maduro. E tentaram convencer o piloto do Maduro a levá-lo para território, qualquer um, sob controle dos Estados Unidos. E é qualquer um mesmo. Se descer na República Dominicana, se descer em Trinidad e Tobago, aí nem se fala, né? Ainda mais com a atual primeira-ministra, que deve ter fotos do Trump, do Biden,
do Obama, bandeiras dos Estados Unidos espalhadas pelo gabinete. Pode levar para Porto Rico. E isso foi tentado. Isso dá uma demonstração da ideia que os Estados Unidos fazem de seus pretensos direitos e de suas pretensas obrigações no mundo. A Magnitsky é a cara disso, né? Porque a Magnitsky, ela dá ao executivo dizer que houve um crime, apontar quem foi o criminoso, determinar a pena e executar a pena. Não há participação do judiciário, não há participação de nada, de ninguém. É uma decisão exclusiva do presidente dos Estados Unidos. Ele pode dizer, ali houve um crime, sem julgamento, sem ouvir as partes, sem ouvir a denúncia, sem ouvir a promotoria, sem ouvir a defesa. Ali houve um crime. Eu disse que ali houve um crime. E digo mais, aquele ali é o criminoso. E a pena será essa. E nós executaremos a pena, e ai de quem não colaborar com o cumprimento da pena. É isso. Que outro país no mundo, que outro governante, que outra nação se atreveria a tal coisa? E isso é recebido pelo mundo com resignação, com acomodação, com a frase dita em diversos idiomas, é assim mesmo, são os Estados Unidos. E a ideia, até porque o dinheiro dos cartéis mexicanos é lavado nos Estados Unidos. Também, bancos dos Estados Unidos participam dessa lavagem de dinheiro. E, no máximo, quando descobertos, esses bancos sofrem multas. Ninguém é preso, o banco não é fechado. São multas, não é? São importantes demais para serem punidos. São parte do grande capital, da plutocracia, que ao fim é quem dá as cartas, também nos Estados Unidos. Então nada de prisão, de fechamento, de punição pesada. Multa. E sem essa lavagem de dinheiro, todo o esquema se torna inócuo. Por que esses grupos correrão atrás de seus bilhões de dólares se não podem usá-los? Se eles não podem entrar para o sistema bancário, o sistema financeiro e para a rede de consumo? A lavagem é fundamental. Na Venezuela, Trump acusou Maduro de liderar um cartel que não existe. O cartel dos sóis, que já dissemos aqui, essa foi uma designação dada a um grupo de militares. Esses militares faziam parte de um batalhão que utilizava no uniforme de cada um o desenho de um sol. E muitos oficiais ali se envolveram com o tráfico de drogas. Isso na época do Carlos Andrés Pérez, né? Antes de Maduro, antes do Maduro dar o golpe, ser preso, sair, se candidatar e ser eleito. Do Chávez, perdão. Antes do Chávez tentar aquele golpe de Estado e ser preso, e ser libertado, e se candidatar e ganhar a eleição. Chávez. Nada a ver com Maduro. Antes do Chávez, Carlos Andrés Pérez era o presidente. Mas isso ficou. E agora retomaram esse nome e disseram: chefão é o Maduro. 50 milhões para quem informar onde ele pode ser encontrado. Claro que todo mundo sabe onde ele pode ser encontrado.
Mas a ideia não é ficar dando tiros em barquinhos. Você não leva o maior porta-aviões do mundo, que é o Gerald Ford, que está agora naquelas águas. Você não leva o maior porta-aviões do mundo. Você não leva navios de guerra equipados com Tomahawks. Você não coloca os fuzileiros navais na parada só para dar tiros em barquinhos. Mas o Trump também não tem a invasão da Venezuela como a melhor medida. Porque ele sabe que, ainda que possa derrubar o governo, se impor militarmente, isso pode custar muito caro. Não há garantia de que o objetivo será atingido e pode custar caro. Custar caro como? Corpos de soldados dos Estados Unidos sendo levados para suas famílias nos Estados Unidos. Isso aconteceu na Guerra do Vietnã e foi fundamental para que a sociedade removesse, retirasse o apoio que dava àquela ação militar, que ela não compreendia muito bem. Quando seus filhos, netos, pais começaram a chegar mortos, foram trazidos em caixões do Vietnã, esse apoio foi retirado. E começou uma pressão que ia muito além daqueles jovens hips que pediam o fim da guerra. A sociedade passou a pedir o fim da guerra. É um custo elevado. Mas os Estados Unidos podem simplesmente atacar desde o mar, desde os céus, bombas, mísseis. Mas também não é essa a medida prioritária. Pode ocorrer de Trump ordenar esse tipo de operação. Mas a ideia que ele considera ideal é pressionar com Gerald Ford, com seus aviões, com B-52, com Tomahawks, anunciando, imaginem, por que ele disse que autorizou a CIA. A CIA todo dia recebe uma autorização para fazer uma coisa assim. Por que foi feito o anúncio? Por que deixaram isso chegar à imprensa? Faz parte dessa guerra psicológica. Mas não é a guerra psicológica para deixar o Maduro tremendo. É para levar oficiais venezuelanos a cogitarem a entrega da cabeça do Maduro em uma bandeja. A buscarem um acordo do tipo: levem o Maduro e não nos incomodem. Ainda que vocês imponham um novo governo, tragam lá o Edmundo Gonçalves, olha, ele ganhou a eleição. Quem disse? Os Estados Unidos disseram: ah, bom. Ainda que seja assim, mas nos deixem em nossos postos, sem processo, sem nada. O regime estará personificado em Maduro e talvez em mais 2 ou 3, Diosdado Cabejo, algo assim. Ele tenta isso, por isso a oferta dos 50 milhões de dólares. Para levar oficiais a cogitarem: rapaz, é muito dinheiro. E agora, a ideia é levar esses oficiais a se perguntarem: vale a pena o risco de enfrentarmos essa força militar? Ou entregamos Maduro? Essa é a ideia. Ele não sabe se isso tem algum efeito, mas essa é a ideia. Indiscutivelmente, esse é o ponto que inspira todas essas ações. E aí olhou para o Petro. O Petro foi na ONU, criticou o Trump. E o Petro tem chamado essas ações todas contra barcos de assassinatos. Mas será que não tem mais ninguém na América do Sul, pelo menos do Sul,
Não tô fazendo a cobrança em relação à América Central e ao México, lá na América do Norte, com relações muito peculiares com os Estados Unidos. Na América do Sul não tem mais ninguém para adjetivar essas ações, é só o Petro. E agora, mesmo papo furado, mesma desculpa esfarrapada. Petro, ligado ao tráfico de drogas, é um chefão. É um chefão do tráfico de drogas. Ou seja, imediato, bastou o Trump dizer isso. Sem nada, sem um papel, uma mísera, uma porca fotografia. Sem um documento, sem nada. Mas bastou ele dizer e imediatamente Petro foi colocado na mesma situação de Maduro. E claro, podendo sofrer as mesmas consequências. Não foi por acaso que, de repente, ataques começaram a ocorrer no Pacífico. E os últimos barcos atingidos eram da Colômbia. E nós tivemos, vale notar, nós tivemos novos ataques e agora com um número já superlativo de vítimas. Barcos maiores, dezenas de pessoas, todos mortos, com exceção de um. O que havia no barco? O Trump diz drogas. O que havia no barco? Reg 7 diz drogas. Cadê a prova? Não há. Quem estava no barco? Não se sabe. Quantos morreram de fato? Não se sabe. Manda-se um número. E Reg 7, cínico, sempre diz: nenhum dos nossos ficou ferido. Claro. A maior marinha da história da humanidade atacando barcos com tiros desferidos a 15, 20 quilômetros. A distância que quiserem. Nenhum dos nossos está ferido. Tão corajosos quanto aqueles que entraram em Granada, né? Um país de 70 mil habitantes, então, e que levou o Reagan a dizer: nossas forças armadas estão de volta. Como se aquilo removesse a derrota no Vietnã. O Reg 7 é o que diz que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. E ele não fala debochando. Para ele é algo natural. Não há realmente tom de deboche, de provocação. Para ele é algo natural. É algo que deve ser tomado como naturalíssimo. Imutável. É o quintal dos Estados Unidos. Ele falou isso numa entrevista. E é assim que ele vê. Um quintal que pode ser varrido quando der na telha do dono da casa. E como disse Vandré, pode ser varrido a bala de metralhadora. Né? Essa é a ideia do Reg 7. São palavras mentirosas, uma conversa esfarrapada, uma desculpa esfarrapada. Mas eles sabem disso e são indiferentes à constatação pelos outros de que é uma conversa esfarrapada. Não se importam. São os Estados Unidos. Mas o mais grave é que o resto do mundo, ou quase todo o resto do mundo, repete: não há o que fazer. São os Estados Unidos.